Estamos iniciando a 53 semanas do Legionário da campanha do Quilo de Pernambuco. 79 anos de campanha do Quilo aqui na cidade de Recife. Aqui nós podemos considerar o marco inicial dessa tarefa, desse trabalho. Marco zero. Por quê? Aqui. Porque é dali do Núcleo Espírita Centelha de Jesus, na Rua do Brum, onde é realizada a segunda campanha do Quilo da nossa cidade. Isso em 1946 ainda, em março de 46, quando Elias Sobreira se reúne com o pessoal do Núcleo Espírita Centelha de Jesus e passam a realizar também o serviço de peditório. E é bom registrar, nesse momento de aniversário, de festa, que o ponto inicial do trabalho é aqui. Por quê? Porque nós, dentro de nossas pesquisas, nós colocamos como Maria Madalena, essa a primeira legionária da campanha do Quilo. Aquela que muito amou, conforme ele escreve o Evangelho de Lucas, através das palavras do próprio Jesus de Nazaré. Aquela que muito amou. Então, após a ressurreição de Jesus, quando cada um dos discípulos tomaram o seu caminho, Madalena foi conviver com os leprosos. E aí ela dá início à organização do serviço de peditório. Certo? Olha, passado o tempo, a campanha do Quilo eclode com toda a sua força, e notadamente aqui em Recife. Então, quando o pessoal da Centelha de Jesus inicia o trabalho de campanha do Quilo, as primeiras contribuintes, vamos dizer assim, são as prostitutas que saíam daqui dessa região que dita chamada do Baixo Meretrício, certo? E diz Joãozinho e Sobreira que elas eram as primeiras a chegar espontaneamente quando o legionário abria o saco e colocar o dinheiro, que seria o primeiro grande motivo da caridade, vamos dizer assim, feita pelas pessoas, aquelas senhorias, aquelas senhoras que sofriam tanto, certo? A lembrança volta a Madalena, que iniciava o serviço de peditório ainda na época do cristianismo primitivo. É isso que a gente precisa entender, a importância de Pernambuco dentro do contexto histórico da doutrina espírita, do espiritualismo. Porque aqui começa o Brasil, certo? Quando em 1517, em Itamaracá, o primeiro grupamento de pessoas acontece, daqui entra o processo de civilização da nossa cidade. É lógico, do nosso estado, do nosso Brasil, é lógico que a repercussão espiritual desse processo é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E o que respalda tudo isso, esse novo trabalho, saca as costas, mochila na mão, campanha do Quilo em nome de Jesus, assim como fazia Maria Madalena. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de 53 semanas do Legionário da campanha do Quilo e 79 anos de campanha do Quilo em Pernambuco. Deus nos abençoe. Porque nós sempre estamos fazendo rodízio, na regional de São Paulo, normalmente são 19 casas espíritas, e a gente vai para um rodízio, aí que foi contemplado este ano. Nós estamos muito felizes porque essa casa tem o maior carinho naquela campanha do Quilo, aqui que nós começamos. Ele, o coordenador dessa região rápida, que conhecia a campanha do Quilo, porque esses irmãos estão aqui presentes. E é muito bom, é muita emoção a gente estar sempre juntos com esses irmãos. Então nós vamos ter hoje a nossa palavra com o Silvano, as cartas, ele vai falar sobre esse tema, né? Campanha do Quilo, caridade e juventude. Tá? Então nós vamos passar para o nosso irmão Antônio Alves, que é o presidente da Bacana Espírita do Quilo, que vai fazer a prece e também fazer algumas considerações. Meus queridos irmãos, que aqui na paz de Jesus, conseguindo em outros corações, em nossas consciências. Voltarmos aqui, voltarmos ao passado, que fez muito gostoso, que éramos jovens, né? Era bem mais magrinho.
vai me lembrar, nossa querida Nilza, né? 94 anos. Éramos todos jovens, mas estamos aqui de novo, continuando o trabalho. Mostra a importância dessa casa na causa espírita, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus em agradecimento por essa tarde tão bonita, né? Uma tarde de final de verão, começo de inverno, e agradecermos a Deus por estarmos aqui reencarnados nessa santa oportunidade de estudarmos o Espírito. De olhos fechados, dizemos: Jesus amado, mestre querido, em teu nome nos encontramos reunidos nesta casa de oração e trabalho, trabalhadores do Evangelho universal, do teu Evangelho, que encarnados e desencarnados, todos unidos num só sentimento, que é o roteiro de Jesus. Agradecemos pela tarde e iniciamos, divino amigo, a 53 semanas do Legionário da campanha do Quilo, 79 anos de campanha do Quilo em Pernambuco, sob a proteção de Jesus e a presença dos Espíritos superiores. Em teu nome, Jesus, retornamos a palavra ao irmão Ferreira para que ele possa dar início ao trabalho da tarde de hoje. Deus nos abençoe. Sempre convido o nosso irmão Antônio Alves, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, nossa mãe, em nome de Bezerra de Menezes, para toda a campanha aqui, em nome de Eli Sobreiro, que iniciou esse trabalho, nós vamos pedir permissão para iniciar a nossa reunião. Nós vamos desfazer a mesa e passar a palavra ao nosso irmão Diego. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Associação Espírita Trabalhadores do Evangelho Universal, que sente-se honrada por ter sido, esse ano, uma das contempladas com esse trabalho de divulgação tão importante a respeito da campanha do Quilo. Campanha do Quilo essa, que aniversaria, e temos aqui os dignos representantes dessa fraternidade da campanha do Quilo. Agradecemos imensamente e desejamos não só a essa diretoria que hoje está presente aqui, como o nosso amigo irmão Ian Luca, que vai falar sobre um tema tão importante que em determinado aspecto a gente observa a similaridade de despertar do próprio jovem a participação como facilitador da caridade e, acima de tudo, integrante do movimento espírita nesse momento em que somos tão chamados a respeito da participação dos jovens no próprio movimento espírita. Então, agradecemos a todos aqueles que são representantes de outras casas, que se deslocaram para vir aqui prestigiar esse evento da abertura, não é? A abertura que está sendo realizada hoje e encerra domingo, é isso? E nós, mais uma vez, como dissemos, como um dos diretores da casa, estamos fazendo aqui essas boas-vindas. Agradecemos mais uma vez e desejamos a todos uma boa tarde e um bom trabalho. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus Cristo em nossos corações. Meus irmãos, estamos hoje iniciando o dia de hoje, a 53ª Semana do Legionário da Campanha do Quilo de Pernambuco. E teve com isso a campanha do Quilo na comunidade espírita Eli Sobreira, lá em Campo Grande. Uma participação muito boa, mais de 30 legionários. Foi um trabalho muito bonito, extraordinário, né? E também celebramos 20 anos dessa comunidade, ou seja, esse centro espírita, que na realidade é mais do que mais uma escola, e tem como função acolher as pessoas necessitadas, a comunidade muito carente, a comunidade espírita Eli Sobreira, onde nós festejamos também os 20 anos. E hoje nós estamos aqui na casa, na EPEU, né, para
dar prosseguimento. Tá? Então vamos ter a nossa palestra hoje, e na verdade começamos a palestra hoje. Essa palestra vão ocorrer toda semana até domingo. E vamos encerrar também, né, no domingo que vem, com a campanha do Filho, tá? Que vai ser lá no Manjedoura de Belém, no Casa Amarela. Então, na tarde de hoje, é sempre uma alegria nós temos que referenciar que fazia tempo que nós não trazíamos a São Januário Pai é Teu, né? Porque nós sempre estamos fazendo rodízio, né, na regional de São Paulo, onde são 19 casas espíritas, e a gente vai para o rodízio, aí depois contemplado este ano. Então, estou muito feliz porque esta casa tem um maior carinho pela campanha do Filho, foi aqui que nós começamos. Esse, né, o coordenador dessa regional, porque eu comecei a campanha do Filho. Esses irmãos que estão aqui presentes, né? E é muito bom, é muita emoção a gente estar sempre juntos com esses irmãos. Então nós vamos ter hoje a nossa palestra com o Silvano das Cartas, ele vai falar sobre esse tema, né? Campanha de caridade e juventude. Tá? Então nós vamos passar para o nosso irmão Antônio Alves, que é o presidente da Bacana Espírita Antônio Filho, que vai fazer a prece e também fazer algumas considerações. Meus queridos irmãos, que aqui na paz de Jesus, nós vivemos em nossos corações, em nossas consciências. Voltarmos aqui, voltarmos ao passado, que fez muito gostoso, que era um jovem, né? Era bem mais magrinho, ele vai me perguntar logo, querida Nilza, né? 94 anos, éramos todos jovens, mas estamos aqui de novo, continuamos o trabalho. Mostra a importância dessa casa na causa espírita, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus em agradecimento por essa tarde tão bonita, né? Uma tarde de final de verão, começo de inverno, e agradecemos a Deus por estarmos aqui reencarnados nessa santa oportunidade de estudarmos o Espírito. De olhos fechados, dizemos: Jesus amado, Mestre querido, em teu nome nos encontramos reunidos nesta casa de oração e trabalho, trabalhadores do Evangelho universal, do teu Evangelho, que encarnados e desencarnados, todos unidos num só sentimento, que é o roteiro de Jesus. Agradecemos pela tarde e iniciamos, divino amigo, a 53 semanas do Legionário da campanha do Quilo, 79 anos de campanha do Quilo em Pernambuco, sob a proteção de Jesus e a presença dos Espíritos superiores. Em teu nome, Jesus, retornamos a palavra ao irmão Ferreira para que ele possa dar início ao trabalho da tarde de hoje. Deus nos abençoe. Assim serve com Deus, nosso irmão Antônio Alves, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, nossa mãe, em nome de Bezerra de Menezes, para toda a campanha aqui, em nome de Elis Sobreira, que nos deu esse trabalho, nós vamos pedir permissão para iniciar a nossa reunião. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz, a luz e o amor de Deus possam nos envolver, nos iluminar as consciências e nos incluir sempre ao bem, hoje e sempre. Boa tarde a todas e a todos. É com grata satisfação que retornamos aqui ao AETEU para realizar essa tarefa, esse trabalho, de estarmos aqui falando sobre a campanha do Quilo, esse trabalho tão importante na Casa Espírita. E a gente conversava logo mais cedo com Simônica, Ferreirinha, nossos irmãos, sobre a segunda vez consecutiva que eu estou aqui na Regional de São Paulo, representando a Regional, na abertura da Semana do Legionário. Na ocasião, a 53ª Semana do Legionário da campanha do Quilo. Então a honra e a alegria é muito grande, justamente porque nós temos uma satisfação e um carinho muito grande por esse trabalho. Porque entendemos e compreendemos, e isso fica muito bem batido, todas as palestras que nós fazemos sobre a campanha do Quilo, todos os encontros que nós temos nas preparações aos domingos de manhã, nas casas espíritas, todo mundo consegue ouvir sem microfone. Pronto, vou falar sem microfone, porque está me atrapalhando. Vamos lá. Então, nas preparações das casas espíritas,
nas nossas reuniões, assim como essas, comemorando a campanha do Quilo, nós sempre falamos da importância desse trabalho na nossa cristianização e na nossa espiritualização. Eu costumo dizer que o objetivo da doutrina espírita, como uma doutrina filosófica de cunho científico e de consequências religiosas, ela não tem o objetivo de tornar ninguém espírita. Veja que coisa interessante, talvez, né, Torinho, um pouquinho incoerente para quem está ouvindo pela primeira vez, mas eu vou explicar o porquê eu estou dizendo isso. Nós não temos o objetivo principal e final de tornar ninguém espírita. O nosso objetivo é espiritualizar as criaturas dentro da moral do Cristo para criarmos um mundo melhor. E a campanha do Quilo, para mim, é na prática, impresso dentro do seu escopo doutrinário, a campanha do Quilo é a demonstração prática desse propósito aqui na Terra. Quando o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante traz as primeiras comunicações à Sobreira sobre a campanha do Quilo, é justamente esse ide e pregai que os Espíritos dizem a cada um de nós. Então me anima, me alegra muito ver muitos irmãos aqui reunidos, legionários antigos da campanha, alguns que estão conhecendo hoje, talvez nem sequer ouviram falar sobre esse trabalho, mas é um trabalho que aí ultrapassou décadas e vai continuar sempre firme nesse propósito de levar o cristianismo, o espiritismo e de levar a caridade. E a nossa bandeira, como diz Emmanuel, a nossa principal bandeira, mundo afora, é a campanha do Quilo. O tema que a fraternidade nos propôs é a campanha do Quilo, caridade e a juventude. Suponho, tenho ali um pezinho, acho que é porque eu sou jovem, né? Aí botaram esse tema para mim, mas eu acho um tema bem interessante, porque quando a gente fala de juventude, é impossível nós não termos um olhar crítico para a situação que a gente vive dentro do nosso próprio movimento espírita. Quando a gente observa as nossas instituições, que são carentes cada vez mais de movimento jovem, de uma atividade mais de jovens. E isso nos leva a refletir qual a causa, qual o motivo. E no pós-pandemia, a gente tem a sensação de que isso se agravou ainda mais. As casas cada vez mais vazias, os trabalhos cada vez mais com uma maior dificuldade que talvez não existisse antigamente, mas que hoje começam a aparecer de maneira gradativa nas casas, e aí a queixa é quase que geral. A gente chega numa casa, a gente escuta assim: falta trabalhador para isso, falta trabalhador para aquilo, falta gente para a mediúnica, falta gente para a campanha do Quilo. Então também deve ser uma preocupação da campanha do Quilo, da fraternidade espírita da campanha do Quilo, e aí eu lanço o desafio à fraternidade para que cada vez mais intensifique campanhas para debater como nós podemos aproximar o trabalho de campanha do Quilo, mais do que já o é. Mas é porque a gente aprende na educação uma palavra chamada epistemologia, que trata justamente de tentar universalizar e de adaptar o conhecimento, as práticas, a todas as criaturas. Então nós temos que ter a preocupação, sim, de entender o que falta dentro das nossas práticas para nos aproximarmos daqueles que podem vir a ser legionários e trabalhadores da campanha do Quilo. Mas aí, mais à frente, a gente pode debater um pouquinho disso. Nossa proposta é trazer a importância da ação solidária na nossa transformação social e espiritual, partindo do pressuposto de que a paz só se constrói com a justiça social. E por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso, minha gente, porque a gente tem que falar um pouquinho, e quem assiste algumas palestras que eu faço sabe que eu gosto sempre de trazer esse viés mais para a nossa realidade social concreta. Nós vivemos em um país, e aí eu coloquei aqui realidades próximas e banalização da miséria. Nós vivemos em um país onde as pessoas ainda passam fome. Nós vivemos em um país onde a miserabilidade ainda é uma palavra que existe dentro da nossa realidade social. Um país onde pessoas ainda não têm acesso ao saneamento básico. Imaginemos nós, dentro de nossas realidades, existir alguém que é vizinho a nós, talvez em outro estado, em uma outra região do nosso país, que não tem acesso a um banheiro. Que não tem acesso, talvez, às 3 refeições por dia. E nós temos, felizardos que somos, talvez por uma posição social, talvez por uma formação acadêmica, enfim. Alguma coisa que nós temos a mais que nos diferencia daqueles que estão bem próximos de nós. E aí essas realidades são tão próximas, mas ao mesmo tempo tão banalizadas, às vezes, por nós mesmos. Porque nós já naturalizamos o sofrimento. E o processo de naturalização do sofrimento não é um processo particular nosso, é um processo social. Quando você está acostumado a ver aquilo acontecer repetidas vezes, dificilmente você questiona o porquê daquilo acontecer. Dificilmente você vai questionar qual a origem e como se combate aquilo que está acontecendo. Em outras palavras, a gente se acostuma com o sofrimento. E quando não é com nenhum de nós, a gente se acostuma mais ainda.
E veja que interessante, porque o Cristo, ele foi e continua sendo para nós a referência, a maior referência de modelo, como dizem os Espíritos para nós, mas a maior referência de um ser que não se conformou com a miserabilidade e com o sofrimento das criaturas. Ele olhou para aquilo e disse, não, nós não fomos feitos para isso, nós não fomos feitos para sofrer. Quando Kardec vai questionar os Espíritos, e é interessante porque às vezes a gente utiliza de Deus como um tipo de subterfúgio para justificar o sofrimento e a miséria. E aí, às vezes, a gente diz assim, fulano está assim porque Deus quer que fulano esteja. Ou, às vezes, erroneamente, nós espíritas que temos um conhecimento relativamente bom sobre a reencarnação, a gente diz assim, fulano está assim porque em outras vidas fez tal coisa, e sai enumerando coisas que a gente nem sequer sabe se fulano fez ou não fez, para tentar justificar o sofrimento de fulano nesta vida. E aí a gente esquece que a proposta da reencarnação ela é pedagógica e não punitivista. Ela é para nos ensinar, nos melhorar e não para nos punir. E aí, às vezes, nós utilizamos de alguns desses subterfúgios para tentar banalizar ou relativizar a miserabilidade das pessoas. Então, falar de campanha do Quilo é falar de missionários, escutem essas palavras, missionários que são inconformados com a miséria humana. E que, através da caridade, conseguem, de alguma maneira, apaziguar, amenizar as dores dos nossos próximos. É claro que nós não podemos dizer, ou ter a presunção de dizer, que a campanha do Quilo vai tirar a fome do mundo. Nenhum trabalho assistencial tem como fazer isto. Como eu disse, quando Kardec questionou aos Espíritos a origem do sofrimento, das desigualdades e da pobreza, os Espíritos não vão dizer assim, Deus é o culpado. Não. Os Espíritos vão dizer, graças à dinâmica social e política dos homens, existem pobres e ricos. Então a causa não está em Deus. Logo, não será um passo de mágica que as coisas vão modificar. O nosso planeta vai modificar e nós vamos migrar de uma etapa para outra no nosso planeta. Então, a campanha do Quilo está longe desse propósito, porque, de fato, um trabalho não vai conseguir mitigar de maneira total o nosso sofrimento, o sofrimento da humanidade. Mas é um trabalho que, assim como o trabalho das formiguinhas, junta-se a outros tantos trabalhos e forma-se uma correnteza em direção ao bem, à caridade e à solidariedade. Quando a gente abre o livro Bom Combate, nós vamos ter, eu costumo dizer que ele é dividido em 3 partes. Ele tem a introdução dele, que vai até os benefícios da campanha do Quilo, e a partir dos benefícios a gente tem a segunda parte, que é quando nós vamos ter sobreirinha com todos os Espíritos trazendo para nós a definição de cada benefício, de cada mandamento. E a terceira parte são relatos de Sobreira, de vivências que Sobreira teve na campanha do Quilo. Todas as vivências, para quem já teve a oportunidade de ler o Bom Combate, para quem já estudou o Bom Combate, já viu ou já for ler o Bom Combate nesse sentido, vai observar que todas as vivências recaem no exemplo maior da caridade e da solidariedade. Sabe por quê? Porque a caridade praticada entre 4 paredes é uma coisa. Agora, a partir do momento que nós perpassamos as portas do centro espírita, seja com um saco nas costas e uma mochila na mão, pedindo em nome de Jesus para aqueles que têm fome, a caridade torna-se totalmente diferente. Porque aí nós abrimos, nós expandimos para quem sequer às vezes tem a oportunidade de conhecer esse trabalho dentro de uma casa espírita ou não faz ideia daquilo que a gente está fazendo. Na última semana do Legionário, eu separei um texto, um artigo enviado na década de 50 para um jornal aqui do Estado, e eu não consegui ler porque o tempo foi bem curtinho e a gente não conseguiu ler. Mas eu trouxe novamente esse artigo e hoje eu vou conseguir, Pereira. Eu vou conseguir ler o artigo que foi enviado para esse jornal lá na década de 50. Daqui a pouco completam-se 100 anos desse artigo falando sobre campanha do Quilo. Detalhe, por uma pessoa que não era espírita e que não conhecia o trabalho de campanha do Quilo. Mas eu queria trazer para vocês as impressões que o trabalho oferece para quem está lá no mundo, lá fora, observando esse movimento dia de domingo de manhã que a gente faz. Veja que coisa interessante. Então aqui eu queria falar justamente, eu indico a leitura desse artigo, a naturalização da pobreza, reflexões sobre a formação do pensamento social. São desses 3 teóricos e eles trazem uma coisa bem interessante. Eles definem a pobreza, portanto, que é não obter determinados produtos ou condições. Isto também mantém o sujeito distante de possibilidades de ocupar determinados papéis sociais esperados dele, enquanto membro da sociedade. Essa é a definição de pobreza que esses 3 teóricos trazem nesse artigo, que eu indico a leitura. Mas aí eu vou me apegar a esse artigo aqui, aliás, a essa frase aqui de Augusto Cury, que é bem próxima a nós, porque falar da campanha do Quilo
falar dos mais necessitados, a gente não pode confundir as coisas. E aí, ser pobre. Augusto Cury tem essa frase que eu acho interessante: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Então, aquilo que nós estamos falando aqui, ou o tipo de pobreza que nós estamos abordando aqui, não é necessariamente a pobreza material. Às vezes, nós que estamos fazendo campanha do quilo somos mais necessitados, ou tanto quanto aqueles que vão receber os nossos donativos. E eu costumo brincar que às vezes nós espíritas, na nossa grande modéstia, porque se tem alguém modesto é o espírita é modesto para tudo. A gente diz assim: fulano, você é tão bom, o espírita diz: sou nada, bom é Chico Xavier, bom é a irmã Dulce, quando entra na porta. Quando sai dali, já muda a coisinha. Entendeu? Quando entra por aquela porta, parece que está em outro ambiente. Aí o espírita é muito modesto. Aí a gente fala assim: não, campanha do quilo, eu estou fazendo um trabalho para ajudar meus irmãos, eu estou fazendo um trabalho para ajudar quem está em necessidade, eu estou fazendo um trabalho para quem está... E a gente esquece que às vezes o alvo principal da ajuda que a campanha do quilo oferece somos nós, legionários, que estamos saindo de porta em porta no domingo de manhã fazendo esse trabalho. E com uma ressalva: não é um trabalho que encerra as nossas obrigações e deveres morais enquanto cristãos, porque há quem ache que só se é legionário do quilo durante a campanha do quilo, durante as horas que se faz a campanha do quilo. Mas não, nós somos convidados a agir como legionários. Basta ler os 10 mandamentos da campanha do quilo, basta ler os 10 mandamentos e os benefícios da campanha, o que é que a campanha do quilo oferece para quem pratica e quais são os mandamentos, aquilo que é recomendado para os legionários. Nós vamos entender que aquilo ali é uma base universal para todo e qualquer cristão médio e bom. Todo cristão tem que praticar os 10 mandamentos da campanha do quilo. Não é uma coisa restrita a quem faz a campanha do quilo. Notam isso? Percebem esse ponto? Então, quando a gente fala dos necessitados, a gente às vezes não pode isolá-los longe de nós, como se eles fossem seres totalmente à parte do processo, quando na verdade nós também estamos inseridos nisso. Até porque colocar um saco nas costas e uma mochila na mão, além de, claro, um ato muito nobre de nossa parte, também é uma obrigação moral de todo aquele que se diz cristão. Aquele que diz que ama o Cristo, mas que não faz por onde amar o seu próximo, não é cristão. Aquele que diz amar a Deus, mas não faz por onde amar o seu próximo, não ama a Deus. Isso está escrito em João, no livro de João, palavra do próprio Cristo. Jesus vai dizer o quê? Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, mas desosar o seu próximo, não ama a Deus. Porque se Deus, que é algo que nós não vemos, só sentimos, e às vezes nem sequer sentimos, por estarmos tão arraigados na argamassa da matéria, a gente diz amar a Deus que a gente não vê, o próximo que está do nosso lado a gente não ama. Como é que a gente fecha essa equação? Então, a gente fala sobre isso aqui. E aí, como base da caridade, com a caridade como base da campanha do quilo, e dentro dos nossos trabalhos gerais, eu queria trazer 1 Coríntios 13:13, quando o apóstolo Paulo vai escrever assim, à cidade de Coríntios: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O amor, a depender das traduções do Evangelho da Bíblia, vai estar a caridade. Fé, esperança e caridade. Estes três, mas o maior destes é o amor. Como eu disse, dependendo da tradução do Evangelho que for ler, a caridade vai estar como o maior destes sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, não é à toa, nós vamos ter em um capítulo específico essa lição: fé, mãe da esperança e da caridade. Essas três virtudes, fé, esperança e caridade, dentro da Igreja Católica são chamadas de virtudes teologais, porque são virtudes para os católicos que santificam o homem. O homem, quando tem fé, esperança e caridade, está no caminho da santificação. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso aos Coríntios, e os Espíritos vão endossar isso na codificação, trazendo para nós que a base de toda a nossa crença deve ser a fé, a esperança e a caridade ou o amor. Porque uma complementa a outra, ou uma viabiliza o processo para que a outra ascenda dentro dos corações humanos. A campanha do quilo é um trabalho que acende dentro dos nossos corações a fé, a esperança e a caridade. Mas, como disse Paulo, de todas, a maior é a caridade. Porque a caridade, ela é o amor, ela não é o quê? Ela é o amor na prática. Ela é o amor impresso dentro das nossas ações. Então a caridade, ela está acima de todos os outros sentimentos. É talvez a expressão máxima deixada pelo Cristo em suas ações. E não só por ele, todos aqueles que resolveram trilhar o mesmo caminho, todos aqueles que resolveram, que se predisporam a estar no mesmo caminho que o Cristo, devem testemunho da caridade acima de todas as coisas. Eu acho engraçado e bonito
meus irmãos e minhas irmãs, que quando a gente olha para a vida de tanta gente que hoje a gente chama de exemplo ou de santos, enfim, todos eles se negaram a ficar dentro de 4 paredes, enclausurados, parados, estáticos, esperando uma mudança acontecer. Todos eles. Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, todos, Irmã Lúcia, Madre Teresa de Calcutá. Eu poderia passar horas e horas citando nomes e mais nomes de pessoas e de espíritos e de santos pela Igreja Católica, de quem foi. Eu poderia passar horas e horas citando nomes, mas todos eles não estavam parados em 4 paredes em oração, apenas em oração, esperando alguma mudança acontecer. Nenhum deles deixou muitas cartas escritas, textos escritos falando da caridade. Mas a maioria, se não todos, deixaram atitudes impressas, exemplos sobre a caridade e sobre o amor. Vejam que coisa interessante. Então, falar de um pé do Pila aqui dentro, falando uma tarde de domingo para vocês, estão todo mundo aí confortável, eu estou aqui, está todo mundo bem. É muito bacana, é muito bonito. Mas vamos colocar o saco nas costas e a mochila na mão e vamos à prática para ver como é que funciona a dinâmica lá fora, porque o Cristo nos convida a ir lá fora dentro da sociedade. Não para dar testemunho a ninguém, porque também é outra coisa. A campanha do Pila não tem o propósito da gente provar nada A, B ou C. A gente não tem que provar. A gente não está provando a alguém. Eu acho muito interessante isso. Às vezes a gente acha que os trabalhos são para a gente provar algo. Não, a gente está fazendo nada mais nada menos que a nossa obrigação como cristão, nosso dever. Então a gente tem, na 1 Coríntios, Paulo reafirmando a fé, a esperança e a caridade como 3 virtudes e 3 sentimentos extremamente importantes e essenciais para todo aquele que se diz cristão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos também ter essa definição. Lá no capítulo 19, a fé ativa gera esperança e caridade. Mais à frente, nós vamos ter no Livro dos Espíritos, questão 886, a pergunta mais conhecida da obra. Qual o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Kardec questiona. A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo isso nada distante daquilo que prevê os 10 mandamentos da campanha do Cristo. Eu olho para o Cristo, olho para os ensinamentos, eu olho para os fundamentos da campanha e são todos iguais. Nenhum deles difere do outro. Isso é o que é mais bonito. Isso é o que é mais bacana. E é isso que a gente deve reter a nossa visão, a nossa análise. A caridade vai muito mais além da ajuda material. Inclui amor, respeito e empatia. É quando a campanha do Quilo abre para nós, acende em nós a concepção e a ideia de que a caridade não se restringe apenas no óbolo que está sendo doado, nas moedas, no trocado que se dá na campanha do Quilo, mas na palavra que se oferta a quem necessita, na mensagem que se distribui a quem não conhece o Evangelho de Jesus e que naquele momento não tem o primeiro contato com aquele Evangelho, ali também está a caridade. E outro ponto que para mim a campanha do Quilo é formidável, porque acende em nós a ideia de que a caridade, o amor e a beneficência não devem se restringir aos nossos grupos ou apenas os nossos. Que às vezes a gente tem o seguinte, a gente se comporta da seguinte maneira: eu só ajudo quem pensa como eu. Eu só vou concordar, eu só vou andar em mãos dadas naqueles que pensam e compartilham da mesma ideia que eu. E a campanha do Quilo nos convida a transcender os limites religiosos, perpassá-los e ter uma noção universal de que todos nós somos irmãos e todos nós temos um propósito de existir e de estar. E existindo e estando, nós temos um objetivo, que é amar o próximo, que é praticar a caridade, que é perdoar, que é seguir Jesus, que é ser um exemplo de Jesus. Outro dia a gente ouvia justamente um irmão de outra fé, de uma outra religião, falando sobre o trabalho de campanha do Quilo. E falando assim, de uma maneira muito positiva. E isso até nos impressiona, porque geralmente nós não temos essa abordagem. A gente tem uma abordagem negativa. Às vezes as pessoas que são de outras religiões, às vezes emitem juízo de valor sem conhecer o trabalho de maneira negativa. E esse irmão de outra fé falava tão positivamente do trabalho que isso nos encantava muito e nos acendia justamente para essa reflexão. Veja, quando eu boto o saco nas costas e a mochila na mão, eu não sou mais Ian, o Espírito. Eu sou Ian, trabalhador do Cristo. Eu sou Ian, trabalhador do Evangelho de Jesus. E isso muda completamente as perspectivas daqueles que estão lá fora. Sabe por quê? Tem uma lição no Evangelho, que é do Espírito de Cáritas, que vai falar justamente sobre isso. E ela vai terminar a lição dizendo assim: me perguntam qual é o meu nome, qual é a minha religião, e eu nada digo. O que importa é que eu sou a caridade, eu faço a caridade. Porque não importa qual a religião que nós professamos,
Não importa qual é o objetivo da nossa fé, não importa. Se o nosso alvo é o Cristo, nós já estamos muito bem encaminhados. Nós já estamos muito bem encaminhados. Nosso alvo sendo Jesus, isso basta. E reafirmo, quando colocamos o saco nas costas, a mochila na mão, saímos das ruas, não se torna mais um espírita, mas sim um trabalhador do Evangelho. Isso deve nos bastar. E nos contentemos com isso. Então, quando falamos da caridade, nós falamos justamente desse sentimento nobre que nos eleva a Deus e que nos mostra que nós somos ainda necessitados uns dos outros. Que é outro ponto que eu acho muito interessante. O Evangelho vai colocar para nós de uma maneira muito prática. Não há aquele que não necessite de ajuda, que seja autossuficiente a ponto de não necessitar de ajuda. Como também não há aquele tão paupérrimo que não possa contribuir, que não possa ajudar. Logo, todos nós estamos aptos e aptas a amar e sermos amados, a ajudar e recebemos auxílio e recebemos ajuda. O Evangelho patenteia isso para nós de uma maneira muito categórica. É quase que inegociável. Na nossa dinâmica social, ora nós estamos aqui, ora nós estamos aqui. E isso vai se invertendo, vai oscilando. A nossa vida é fluida desta forma. Então, antes da gente prosseguir, para não dizer que eu não vou falar dos jovens, superando os nossos desafios, desinteresse da juventude, criar abordagens modernas e acessíveis. A pandemia da Covid-19, e aqui eu queria abrir um parênteses, porque é uma coisa que eu queria trazer como reflexão para todos nós espíritas, e que algumas instituições já se conscientizaram dessa necessidade, outras não, umas têm material, outras não têm, mas é uma coisa que a gente precisa sim insistir. Quando a gente fala no mundo pós-pandêmico, ou no mundo pós-pandemia, a gente fala de um mundo cada vez mais digital, um mundo onde as pessoas estão cada vez mais na internet, dentro das redes sociais, imersos dentro dessa realidade. E aí, nós tivemos durante a pandemia muito trabalho de live, muito trabalho. Os centros espíritas tiveram seus Instagrams pela primeira vez. Isso é uma coisa muito bacana. Mas no pós-pandemia, o que é que nós fizemos com tudo isso? Algumas casas abandonaram esse modelo, algumas casas desistiram de fazer isso, muitas delas até que sob a desculpa de que iria afastar as pessoas de virem presencialmente. Mas, na verdade, nós temos sim que viabilizar e criar processos para as pessoas que estão imersas nessas redes, nesse meio, nesse mundo, para que elas conheçam o nosso trabalho. Então, por exemplo, quando a gente fala da Campanha do Quilo, a Fraternidade Espírita tem um site sobre a Campanha do Quilo. Mas não é uma coisa que nós divulgamos, não é uma coisa que nós falamos. Também não é algo que nós alimentamos. Não é algo que nós estamos ali atualizando para as pessoas verem qual é o trabalho da Campanha do Quilo. Nós temos um trabalho dentro das redes sociais, temos, sobre a divulgação da Campanha do Quilo. Mas ele precisa ser muito mais forte. A gente precisa capacitar as pessoas que não conhecem dessa ferramenta que é a rede social, que estamos hoje transmitindo, gravando, divulgando, para que nós consigamos fazer um trabalho mais amplo, para atingir mais pessoas. É claro que o nosso trabalho jamais será insuficiente. Nunca. Nosso trabalho, de fato, nós desempenhamos com os recursos que temos um trabalho magnífico. Mas é necessário que as entidades, sobretudo as entidades que gerenciam e coordenam esses trabalhos, se aproximem mais desses meios para tentar atingir essa ponta, que é lá onde eles estão. Então, se a gente chegar hoje dentro de um ambiente com muitos jovens e perguntar o que é a Campanha do Quilo, infelizmente a maioria não vai saber isso. Eu não falo de um trabalho que começou há 20 anos. Eu falo de um trabalho que já é patenteado dentro do nosso estado, dentro da nossa região no Nordeste. A Campanha do Quilo é feita em vários centros. Esse é um dado que até a Fraternidade disponibiliza para a gente, que alguém pode falar, de novo. Não estou falando de um trabalho que nasceu ontem. Eu estou falando de um trabalho que atravessou décadas, mas que, infelizmente, pela falta de uma divulgação maior desse trabalho, às vezes a gente começa a dar espaço para uma vacância muito grande e perde a oportunidade de trazer a divulgação desse trabalho para grupos que talvez não tenham acesso presencialmente a esse trabalho, que é a Campanha do Quilo. Então, o desafio para nós, da mesma forma, eu vou explicar de maneira bem didática, da mesma forma que a gente tem curso de oratória dentro das casas espíritas, a gente tem sim que trabalhar as casas espíritas para levar os seus trabalhos também para as redes sociais, para a internet, ocupar esses espaços que as outras religiões também já ocupam. E eu não digo isso no sentido de competição, digo isso que nós, se não fizermos, estamos fadados, como doutrina, a recair cada vez mais. Essa é a realidade. Essa é a realidade.
Porque de fato não é uma competição sobre quem divulga mais e quem divulga menos, mas é ocupar um espaço que vai assegurar a nossa perpetuação do trabalho, a perpetuação da nossa atividade. Então a gente tem que se preocupar em ter essa abordagem moderna, acessível e fazer da caridade rotina nossa também. Isso é um desafio que a gente tem que superar. Quando a gente vai para os benefícios da campanha do quilo, eu queria trazer a letra J, para não trazer todos, porque são muitos, mas a letra J, que eu acho que é a última dos benefícios, que eu acho bem interessante. Incentivar o povo para a prática do bem desinteressado. É outro ponto que a campanha do quilo faz com a gente, fenomenal. Às vezes a gente pode até bater no peito e dizer assim: sou legionário, faço a campanha do quilo, mas como eu disse lá atrás, alguns minutos a gente faz parte da nossa obrigação. A gente não está fazendo nada de extraordinário, a gente cumpre com o nosso objetivo como cristão. Mas a prática do bem desinteressado é uma coisa fenomenal, porque essa nos ensina que, apesar de todo o bem que nós façamos, ainda assim é insuficiente para a quantidade de coisas que nós temos que fazer. Logo nós, que temos conhecimento, que temos acesso à informação, que conhecemos a doutrina espírita, nós temos que olhar para esse benefício que o velho nos oferece como algo prático no nosso cotidiano. Fazer o bem sem esperar um retorno, sem esperar que as pessoas olhem para nós e deem algo próprio. A campanha do quilo ela não faz, não tem o objetivo de fazer prosélitos, absolutamente nada. Eu faço campanha do quilo para converter as pessoas de jeito nenhum. A gente faz totalmente desinteressado, desapegado a qualquer coisa. A gente faz por amor a uma causa e em nome da caridade. E aí, ainda sobre os benefícios, Mateus capítulo 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Noutras palavras, que a caridade seja o perfume pela qual nós sejamos reconhecidos. Porque quando se faz a caridade, não precisa chegar a dizer eu faço a caridade. Quando alguém é bom, você reconhece de longe a sua energia, o seu perfume, a forma como essa pessoa se manifesta, a forma como essa pessoa fala, a forma como essa pessoa se comporta, já o identifica como cristão. Falar da caridade é falar justamente dessa marca que nós carregamos, quando praticada de maneira verdadeira, nós carregamos por onde quer que a gente vá. É não precisar chegar numa sala e dizer eu sou espírita, sou católico, sou evangélico, sou monge. Não precisa. Não precisa, porque só pela caridade nós vamos ser reconhecidos pelas nossas boas obras, pelas nossas ações. No carro, Ferreira conversava com o Marco Polo de uma campanha que houve lá na década de 90, que era meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Eu acho essa frase magnífica, porque a forma que se reconhece o discípulo de Cristo é pelo amor, pelos seus, pela humanidade. Então, nós temos sempre que ter isso nas nossas mentes. E aí está miudinho, mas eu vou ler para vocês. No Bom Combate nós vamos ter o seguinte: o Espiritismo cristão é a escola teórica e prática por excelência para a reforma das criaturas. Ou seja, um dos objetivos que a campanha do Quilo tem a nos oferecer é nos reformar intimamente e moralmente. E não só pela afirmativa do Sr. Allan Kardec, quando Kardec vai dizer que a caridade é em todos os mundos a âncora de salvação. Isso é uma resposta do Bom Combate a essa afirmação de Kardec. Como pelas experiências que temos através de algumas dezenas de anos de lutas no campo da beneficência, podemos afirmar com a consciência tranquila que a campanha do Quilo corresponde às maiores necessidades, não só de resgate pelas faltas do passado, mas também de reforma, de resignação das almas, de regeneração das almas. E cada vez que realizarmos essa tarefa redentora, atentos aos princípios em que se baseia, que é o próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, teremos a oportunidade feliz de expelir de nossas almas os fluidos venenosos das nossas antigas viciações e nos impregnarmos dos puros e suaves influxos das virtudes que nos trarão paz, alegria, esperança e fé. Está lá no livro O Bom Combate. Está bem escrito, bem categórico, bem arredondinho para todo mundo entender. A proposta do Espiritismo é reformar intimamente as criaturas. E a campanha do Quilo é um trabalho que oferece de maneira prática a forma, a chave, o caminho, como a gente queira chamar, o caminho para a gente conseguir expelir dentro de nós as viciações. Joana de Ângeles ela diz assim: o homem é a síntese de tudo que ele vive.
Então nós somos resultados de várias e várias vidas, como todo mundo sabe, de várias encarnações, e a gente traz para essas nossos vícios, nossos deméritos, e a campanha do Quilo vai oferecer justamente um caminho para a gente conseguir se livrar de cada coisinha dessa. É um dos trabalhos que oferece. Não é o único, claro, dentro da casa espírita, mas é um trabalho que a gente tem por garantia, pela sua prática, como disse Sobreira aqui, ela é respaldada no próprio Evangelho de Jesus. Então a campanha do Quilo não foge do Evangelho em nenhum ponto. Respaldada em cima do Evangelho é justamente o ponto que nós temos, de oportunidade que nós temos para expelir dentro de nós todas as nossas viciações, nossos deméritos, enfim, todas as nossas faltas. Isso é um ponto que a gente tem sempre que prestar atenção. E no final ele vai dizer: e nos impregnarmos dos puros e sóbrios influxos das virtudes que nos trarão paz, alegria, esperança e fé. Eu gosto muito de trazer, quando a gente fala sobre assuntos semelhantes a esses, falar sobre ter alegria, fé e esperança, todos esses sentimentos. Eu gosto muito de uma lição do Espírito de Emmanuel, que está presente no livro, daqui a pouco eu me lembro do livro, mas é a última lição do livro Boa Nova não. Daqui a pouco eu lembro. Mas examina a tua própria consciência. Aliás, examina a tua própria aflição. Pensamento e Vida, capítulo 30 do livro Pensamento e Vida. Examina a tua própria aflição. Emmanuel ele vai dizer, naquele capítulo especificamente, o último capítulo da obra, quem quiser ler, é fantástico. O último capítulo, examina-te a própria aflição. Ele vai dizer que nossas aflições e nossos sofrimentos são resultados da ausência do bem. E a partir do momento que nós aderimos à prática do bem, da caridade, dentro da nossa vida, o sofrimento ele continua existindo, porque não existe a promessa de se livrar do sofrimento. Mas o sofrimento passa de maneira totalmente despercebida por nós. Aquela velha frase: quem se dedica a enxugar a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. E até chora. Mas chora consciente de que está fazendo o seu trabalho dentro da humanidade e que está com a consciência tranquila de que está cumprindo com os mandamentos, com aquilo que o Cristo propôs para nós como verdadeiros cristãos. É a tarefa, o exercício que Santo Agostinho vai ensinar para a gente lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. E ele vai dar para a gente uma receita de bolo. Ele vai dizer assim: fazer como eu. Quando deitava minha cabeça para travesseiro todas as noites, refletia se em algum momento do meu dia deixei de ser cristão. Deixei passar alguma atitude que me distanciasse do Evangelho. Veja que coisa interessante. Se nós aderimos para nossas práticas cotidianas essa reflexão, esse meio de vida, de autoanálise, de autocrítica sobre nós mesmos, porque às vezes fica mais fácil a gente ver o outro, o que o outro faz ou deixa de fazer. Mas olhando para nós, olhando para as nossas práticas, a gente percebe que a gente tem que criar um caminho e que às vezes nós estamos um pouco afastados, um pouco próximos, mas que nós já estamos conscientes desse caminho. Veja que coisa interessante. Está lá no livro Bom Combate. E aí, para a gente correr um pouquinho por conta do nosso tempo, eu queria trazer para vocês um relato, um artigo. Eu não consegui ler na primeira semana, vou ler agora para vocês. Vai estar gravado, então, está registrado. Mas, em uma das minhas pesquisas sobre campanha do Quilo, eu acessei o site da Biblioteca Nacional, que tem todos os arquivos de jornais de todos os estados digitalizados. E aqui no estado de Pernambuco, existe uma porrada de artigo que foi digitalizado, de jornal que foi digitalizado, desde a década, aliás, desde o século XIX, do início do século XIX até os dias de hoje. E um desses jornais, que era um jornal que existia lá na década de 50, não existe mais, chamado Jornal Pequeno, que circulava no centro do Recife. Veja que coisa interessante. Esse jornal, ele recebia artigos de várias pessoas anônimas, a maioria delas anônimas. Não eram pessoas formadoras de opinião, não eram pessoas de mídia, pessoas que só queriam escrever e mandar para o jornal. E tem esse artigo que foi enviado para o jornal na data de 16 de março de 1954. Eu achei muito bem interessante esse artigo, que foi escrito por seu João Domingos. Ele fala sobre a campanha do Quilo. Como eu disse lá no início, João Domingos não era espírita, não conhecia, não é Domingos, é outro, não conhecia a campanha do Quilo. João Domingos, você já estava entre nós em 1950? Já? Muito tempo. Faltava um ano que eu nasci. Faltava um ano. Poderia ter sido domingo, mas não foi esse domingo, foi outro. Então, nós tivemos aí a oportunidade de ter a opinião impressa no jornal de uma pessoa que não era espírita e que não conhecia o trabalho de campanha do Quilo. Aí eu acho bem interessante. Eu vou ler para vocês, está muito pequena a letra,
Eu só queria trazer realmente para vocês verem o recorte do jornal, mas eu vou ler para vocês o que está escrito. Prestem bastante atenção na fala desse cidadão aqui. Ele diz assim: todos os domingos vejo pela minha rua, eu acho que está melhor, vejo pela minha rua uns senhores com uns saquinhos de pano branco bem limpos, que batem as portas e que pedem aos donos das casas algum óvulo. Uma laranja, um pedaço de pão, um chuchu, um pedaço de berinjela, um pedaço de charque, uma porção de farinha, um pouco de farinha, de feijão ou milho. Tudo serve e é recebido com agradecimento cordial. Nas outras ruas do Recife andam senhores, senhoras, jovens, senhoritas. Tenho uma profunda admiração por toda essa gente. Lamento não ter coragem de fazer parte desse trabalho. Mas para eles vai a minha quase veneração. Veja quais são as impressões que a Campanha do Quilo vai dar para aqueles que não conhecem o trabalho de Campanha do Quilo. Profunda veneração. Não me interessa saber em nome de qual teoria religiosa eles procedem. De tal forma, os amigos dos pobres, amigos da verdade, não da espécie de amigos que a gente encontra entre os políticos nas vésperas das eleições. Ele usa isso como exemplo, não é ele, tá, gente? Ele vai dizer isso. Que não é o tipo de amigo que a gente encontra nas vésperas das eleições. São amigos da caridade, amigos do próximo, amigos dos pobres. Ele chama os legionários de amigos dos pobres. Veja que interessante. Ponho-me a imaginar o bem imenso que para os verdadeiramente necessitados é feito. Não é possível que alguém os negue a dar alguma coisa. E olha que tem gente que nega. Mas para João Domingos, ele acha impossível alguém negar. Pela nobreza do trabalho que é feito de Campanha do Quilo. Isso na década de 50. Continuando aqui. Me dá alguma coisa. Não é possível que alguém negue. No final das contas, podem ser recolhidos centenas ou milhares de quilos para benefício da pobreza. Mas tudo isso somente é possível a quem contar com verdadeiros anjos da caridade. Cumpre que se a construção verdadeira do Evangelho, sincera, honesta, sem vaidade, que não prestam atenção às chacotas. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que não presta atenção às chacotas. Gente que dispõe a perdoar os gracejos imbecis das grafinas, que acha somente ser possível fazer a caridade numa festa elegante, em que se gasta 20 mil cruzeiros para se fazer um vestido de baile e se contribui com 100 cruzeiros para os mais pobres. Caridade para botar nome de damas elegantes nos jornais e tentar comprar lugares no céu. Prefiro a sinceridade dos homens e das mulheres do quilo. Se todos os pretensos espíritos caridosos precedessem da mesma maneira, tenho a impressão de que seria bem mais eficiente o auxílio prestado à pobreza. Os que se devotaram assim a mitigar as dores e os sofrimentos dos seus semelhantes, sem estardalhaço, sem sensacionalismo, sem intento de publicidade, fazem jus à admiração de todos os corações bem formados. Nós, que não temos coragem de sair com um saquinho à mão pedindo para os pobres, tomemos o propósito de ajudar aos que têm disposição para fazer caridade e solicitar que os outros façam. Que ninguém deixe um saquinho da Campanha do Quilo se fechar sem receber ao menos um punhado de farinha. E saibamos respeitar todos quantos se dedicam a tal sublime empresa, lembrando-nos de que fazem uma causa linda que nós não temos coragem de fazer. É a impressão de Domingos sobre a Campanha do Quilo. Sabe por que ele tem essa impressão sobre o nosso trabalho? Porque a Campanha do Quilo, pelo menos sobre a minha visão, a Campanha do Quilo é a prática disso aqui, o bom samaritano, de uma das passagens mais conhecidas do Evangelho. Quando a gente olha para o bom samaritano, nós olhamos também para aqueles cristãos que se predispõem, muitas das vezes, a se expor nas ruas para pedir em nome de Jesus àqueles que têm necessidade, àqueles que têm fome, àqueles que têm sede. E aí,
a gente vai encaminhando para o final, trazendo justamente a reflexão de que a campanha do Quilo, presente onde houver a necessidade, onde houver o sofrimento, onde houver as criaturas que passam fome, a campanha do Quilo surge como uma luz na vida de cada uma delas. Como eu disse lá no início, não com o propósito de acabar, de destruir de uma maneira abrupta a pobreza e a miserabilidade, até porque nós estamos muito distantes de ter isso na Terra como uma realidade social concreta. Como eu disse, a nossa realidade, infelizmente, ainda é de pessoas que passam fome, que sofrem, que padecem da miserabilidade, mas a campanha do Quilo, unida a tantos outros trabalhos sociais, forma essa grande fagulha de esperança, esse grande farol para aqueles espíritos mais necessitados que aquela porta afora estão nos esperando, famintos por uma palavra, por uma cesta básica, por uma doação. Então nós temos que ocupar esse papel de fazer a caridade. A impressão de quem está de fora, como a gente leu aqui esse relato, a impressão de quem está de fora é que nós somos anjos da caridade. Mas a gente não vai se apegar a isso. A gente vai se apegar a outra coisinha. Nós somos trabalhadores incansáveis do Evangelho de Jesus. Trabalhadores incansáveis a serviço de um propósito: amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Porque desta forma nós vamos conseguir imprimir em nossas práticas o verdadeiro homem de bem, escrito lá no Evangelho. O verdadeiro espírita, escrito lá no Evangelho. E o verdadeiro cristão, como um propósito maior de toda essa vivência. Nosso maior objetivo: nos tornarmos verdadeiros cristãos. A campanha do Quilo, uma porta, um caminho que nos leva e que nos conduz, que nos auxilia a chegar até esse ponto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Eu desejo a campanha do Quilo vida longa, que nós possamos cada vez mais ter esses debates acalorosos, bons, porque quando a gente está junto numa casa como essa, no Aeteu, e numa semana do Legionário como esta, promovida pela Fraternidade, na 53ª semana, nós temos a oportunidade de ver amigos e irmãos que nós não vimos há longas datas, temos a oportunidade de confraternizar e, acima de tudo, temos a oportunidade de rememorar tantas coisas boas. Porque se tem uma coisa boa, e tem um livrozinho da campanha do Quilo que eu indico, que é só com relatos dos legionários. Então hoje a gente tem que fazer outro. Tem que fazer outro com mais relatos, porque o que tem coisa boa, o que tem de relato da campanha do Quilo, a gente não faz ideia. Cada campanha ela é única, porque cada campanha a gente tem uma historinha para contar. A gente poderia passar uma hora, dedicar uma hora da Semana do Legionário chamando os trabalhadores da campanha para falarem das suas experiências, para falarem das suas vivências, porque de fato são muitas. Que Deus nos abençoe, Ferreirinha está com a palavra, que Deus ilumine a todos, muita paz e muita luz. Deixa agradecer ao irmão as suas palavras é um quase jovem, mas tem uma capacidade muito grande de ver as coisas, e isso nos dá incentivo, nos move nas nossas reflexões. Tá? Então, agradecer também à Casa Aeteu por ter me recebido, tá? E devolver a Aeteu, a seu dirigente, a figura do vice-presidente, cuidar com todos os avisos e a atividade posterior. Eu agradecer, né, às classes que representam, a todos vocês, né, eu estou minha amiga, esse faz presente. Mas antes vamos fazer a prece, né, encerramento. Boa tarde a todos e a todas. Não em homenagem ao Dia das Mulheres, né? Porque o nosso dia são todos os dias, não só dia 8 de março. Então, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que estamos tendo na noite de hoje, participar de tão grandioso trabalho de esclarecimento para nós encarnados e para os irmãos desencarnados que foram trazidos nesta tarde festiva para comemorar conosco. Que possamos, Senhor, ter força, fé e muito amor, que os nossos bons propósitos possam ser sempre abençoados pela espiritualidade amiga, para que tenhamos realmente essa força interior de sair aos domingos com o saco nas mãos e a mochila para fazer esse trabalho de campanha do Quilo.
que a paz do Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes e a espiritualidade amiga possam se fazer presentes hoje e sempre. Que assim seja. Vamos passar a palavra ao vice-presidente, Francisco de Assis. É com alegria imensa que, ao concluirmos desse trabalho, agradecemos imensamente a presença de amigos que já foram dessa casa e que mantêm laços muito próximos. A família Ferreira, não é? Todos aqueles que contribuíram na tarde de hoje e pessoas que são incansáveis nesse movimento de serviço. É com uma alegria imensa que a gente revê essas pessoas tão queridas, né? Pessoas tão dedicadas ao bem, pessoas que eu conheço há alguns dias, pessoas que eu conheço há alguns meses e pessoas que eu conheço há muitos anos. Então, pessoas essas que éramos crianças na época, bem jovens, e hoje eles continuaram jovens, não é? Continuam jovens, eu não sei o que é que eles estão fazendo, acho que é muita campanha do Filho, que é um roteiro imenso de nos tornar jovens para sempre. Porque quando a gente acredita naquela realidade, a gente transforma. Então, vamos ter aqui o nosso amigo Toninho, que ele quer dar uma mensagem, faz a tempo. Ele está querendo trazer. É porque muita gente tirou o nome, né? Depois ele trouxe. Então, um abraço que a gente quer trazer, uma homenagem ao irmão Caetano, né? Daqui dessa casa. Que amava a campanha dos filhos como ninguém, viu, gente? Quem lembra de Caetano, quando ele falava em campanha dos filhos, os olhos dele, né? E para a gente ter uma ideia, muita gente diz assim, a federação é contra a campanha do filho, né? Porque o Espírito chegou aqui e disse, né? Sim, isso nunca existiu, não. Isso não existe, não. Era o irmão Júlio, presidente do Conselho da Federação de Justiça Pernambucana. Nós vamos chamar o Valdir para fazer a palestra sobre campanha do time na Federação. Quando nós sentamos, ele sentou de lado, aí ele disse assim, seu Júlio disse assim, Antônio, nós não temos nada contra a campanha do quilo, meu filho. Eu tenho, porque eu tenho uma vergonha. Eu acho que vou demorar umas 4 reencarnações para poder botar um saco só com a mochila na mão. Não existe trabalho mais lindo, mais extraordinário que isso. Mas quando eu fico pensando, botar aquele saco e humilhar na porta de alguém, porque quem pede tem que ser humilde, tá, entendeu, Antônio? Ainda falta isso. Continue, meu filho, continue pregando esse desprendimento, humildade e simplicidade. E eu vi muitos espíritos arrogantes, extremamente arrogantes, quando faz a campanha do quilo, ele fica desse tamanho, pequenininho, nessa coisinha humildezinha, né? Camarada que usava revólver, dava aqui todo mundo. E com o tempo, gente, ele não quer nem saber disso, e ele trabalha com isso. Meus irmãos, uma abençoada tarde, uma abençoada semana para todos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos esse passo, esse trabalho de forma coletiva. Senhor Deus, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta casa, em teu abençoado, rogando a Jesus Cristo, pelos Espíritos amigos, de todos os irmãos, João Soares também, todos aqueles Espíritos que nos ajudam e nos assistem, que estão conosco, rogando a assistência necessária para cada irmão que aqui se encontre encarnado e desencarnado, que todos possam receber as bênçãos maravilhosas, misericordiosas do Pai,
através desses irmãos queridos e benditos. Que todos possam ser aliviados dos seus sofrimentos, das suas agonias, das suas aflições. Que todos os irmãos, ao sair daqui, possam receber essas bênçãos maravilhosas que foram entregues para nós nesta parte de paz, de luz, de amor e de aprendizado. Pai nosso, que estás no céu, santificado, meu Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E do nosso de cada dia nos damos, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixem cair em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo mal, de todas as nossas machucações, porque grande é o teu poder, a tua glória e o teu amor por nós. Muita paz, muita luz, Jesus, o nosso bom Deus, junto com os Espíritos amigos, continue sempre conosco. Assim seja. Sempre, né? Em nome de Deus e de Jesus. Vamos agora convidar a nossa diretora. Esses dias da presença, né, além de buscar os espíritos aqui, mas a frente da regional Beberibe, seu Coutinho. Regional Beberibe, Coutinho. A regional Arruda, Domingos, que não é o Domingos do jornal. E da regional Casa Amarela, Edmilson. Daniel. E Daniel Tales Ferreira, regional Afogados. São essas pessoas que fazem o trabalho, né, a realização desse trabalho de campanha do quilo nas suas áreas geográficas. Tá? Então, que assim nos abençoe. Bem, vamos agora esperar, né? O negócio aqui é esperar. A nossa presidente. Boa tarde a todos. Muita paz. Queria agradecer, né? É uma honra estar aqui nessa abertura da Semana da Campanha do Quilo. E agradecer a Correia por ter nos, né, prestigiado com a presença dele, de todos que estão aqui. Queria chamar Carlos. Vem cá, Carlos. Carlos é da campanha do Quilo também aqui. É uma campanha do Quilo avulsa, né, Carlos? Que ele hoje estava cobrando que a gente oficialize. A gente vai providenciar isso, né? É ele, Valdo, Clemente, acho que tem Dildo, Jane, então tem um grupinho está aumentando. Assis e Valdo, Valdo é o coordenador. E aí a gente, hoje fomos cobrados em reunião para que a gente oficialize a campanha aqui, os providenciais, né? É a promessa de política. E aí, como ontem foi o Dia das Mulheres, né, a homenagem, né, a gente vai fazer hoje às mulheres, mas que, como o senhor já falou, é todo dia, né, que a gente tem que dobrar todo dia que sejamos bem tratadas. E aí a gente vai fazer o sorteio de alguns brindes que a Maria comprou. E só, claro, só as meninas, nada mais. E depois do sorteio, só para ajudar, tem um lanchinho lá embaixo. E aí tem o cuidado, principalmente as senhoras, as gatinhas, para as escorregadas, que tem uma rampa ali. Aí a gente pede para cada rapaz pegar uma dama, né, para ajudar até lá embaixo. Porque choveu um pouquinho e ele vai escorregar tudo lá embaixo, tá bom? Obrigada. E obrigada a presença de todos, obrigada também. É o sorteio eletrônico. 16. Neide, quem é? Neide. Essa aqui, a senhora maravilhosa. Neide aí. Mais nova trabalhadora da Enel, viu?
cá, vai pegar, representando os rapazes. Vem pra aqui, pra cima. Senta aqui. Cadê Dorinha? Entendeu tudo? Como é que tá? Fico bem na frente aqui. Próximo, número 3. Joyce. Quem é Joyce? Joyce. Agora vamos tirar foto, né, gente? Quem, Gleice? Ela vai tirar foto. Não, vai pra alguém tirar. Cadê? Vai pra alguém aí, vem na foto, vem tirar foto. Tira aí, Barro. Vem, meu. Agora deixa eu sair. Deixa eu sair. Vai ficar mais bonita a foto. Passar uma fase agitada, viu? Mas eu tenho que deixar um pouquinho. Primeiro que eu vou fazer para aquela leitura.